Fala, galerinha de milhões! Estamos chegando para mais um resenha do Rubim e já convidando todo mundo aí a deixar o seu like, se inscrever no canal. E hoje o meu convidado, o meu entrevistado é Moisés Eli, da Rádio Independente de Lajeado, que é coordenador, é apresentador, narrador. Moisés, muito obrigado pela disponibilidade, uma honra muito grande tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao resenha do Rubim. Tudo bem, Rubim? Como é que tá? Boa noite para todo mundo aí que está acompanhando o teu canal. Um abração, te inscreve aí no canal do Rubim. Vamos lá para a resenha, o prazer é meu amigo. Maravilha! E eu sempre. Tu é natural da região mesmo? Ou natural da onde? Sim, eu sou de Cruzeiro do Sul, eu sou nascido em Cruzeiro e a minha primeira experiência no rádio foi justamente no Grupo Independente, mas não na Rádio Independente, né? Eu comecei na Tropical, isso lá em finalzinho da década de 90 ali, entre 99 e 2000. E já em 2000 eu comecei a microfonar, né? Comecei a função de comunicador de FM. Era aquela transição ali do disc jockey para o comunicador, né? É quando o comunicador de FM passou a falar um pouquinho mais. Acho que lá no início ainda falava bem menos do que fala agora, né? O comunicador de FM hoje fala bem mais, mas já começava porque na década de 80 até o início da década de 90, o comunicador de FM ele era mais para anunciar e desanunciar música, né? De vez em quando lia uma notícia, alguma coisa nesse sentido, fazia entrevista geralmente com banda de rock ou com qualquer banda de música, e depois não, depois ele passa a ter uma função diferente, ele começa a comunicar um pouco mais, e daí eu participo dessa transição ali do disc jockey já pro comunicador, né, de FM. E mais tarde, daí no finalzinho de 2004, daí eu fui convidado para integrar a equipe esportiva, e daí eu começo como narrador, e eu narrei um jogo como narrador, e daí eu prometi que eu Já nunca mais começou vou narrar um direto na jogo. narração, então. Sim, eu fui direto para a narração, Rubim. E daí na minha primeira narração eu disse, olha, nunca mais vou narrar um jogo, tá? Vocês esqueçam, não narro mais futebol, tá decidido. E daí eu vou para a reportagem, porque eu fui muito mal, narrei muito mal o jogo. Eu achou E que daí não eu era fui pra para ti isso. A narração era a eu me assustei na verdade, né? primeira vez, Porque né? é a primeira vez e fora do ar a gente ensaiava bem, a bem. E daí, quando eu começo narrando, eu achei que a minha performance não tinha sido boa, né? Eu performei muito mal na minha avaliação, né? O pessoal até achou que eu fui razoavelmente bem, mas eu Perdeu não um me pouco da senti muito à confiança vontade. durante a É, eu transmissão. acho que Quando tu sim. percebeu que a tua performance não estava boa. Eu acho que sim. Eu acho que tem muito disso no início, né? A gente perde um pouco da confiança, tem um pouco de medo. E daí, como eu na Tropical, na época, eu já estava um pouco mais afirmado, eu também fiquei com medo. Eu pensei, poxa, eu estou indo tão bem na Tropical, né? Por mais que era uma carreira ainda de 4, 5 anos, eu estou indo tão bem. Agora eu vou para a narração. Será que eu não vou arriscar alguma coisa? E eu prometi que eu não ia narrar mais. E daí eu começo a fazer reportagem. E daí na reportagem eu fico bastante tempo. Daí na reportagem já com uma condição bem diferente, já bem mais à vontade, já consegui ir bem desde o início. E daí eu fico até mais ou menos março, abril de 2005, uns 6, 7 meses, eu fico só reportando. E na época, o dono da rádio, né, que é dono até hoje, o João Pedro Miller, ele me chamou e disse: Olha, que negócio é esse que tu não tá narrando mais, né? A gente colocou para tu narrar. Daí eu falei: Não, eu não vou narrar mais. E daí ele foi bem claro, né? Ele foi categórico: Não, a rádio é minha, eu que mando na rádio, tu vai ter que narrar e teu negócio Ah, é narração. E a botou na partir de obrigada, então. agora. Não, com certeza. A partir de agora, tu vai desempenhar aquilo que eu acho que tu tem que fazer. E daí eu comecei a narrar de novo. E daí, como eu já estava com uma bagagem melhor na reportagem, já estava mais aclimatado, daí eu já volto numa condição um pouco melhor. Eu já consigo narrar. Nesse meio tempo, entre a reportagem, eu fiz algumas narrações, mas daí eu fiz narração de terceiro posto, segundo posto, gritava gol, fazia reportagem e narração, que a gente fazia mais do que um posto, e daí eu fui pegando um pouco mais de confiança. Daí, em 2005, eu já consigo fazer algumas boas narrações, mas com um pique um pouco desacelerado ainda. E daí em 2006, não, em 2006 eu já estou numa condição um pouco melhor, e de 2006 para cá
eu praticamente só narro. Fiz uma outra reportagem, mas muito assim na necessidade, ou daqui a pouco, quando algum outro colega estava iniciando na narração, eu me escalava como repórter para ficar com ele ali, dar um amparo para ele, para quem tinha aquele sonho de ser narrador ou algo nesse sentido. Mas basicamente foi isso, assim começou. Maravilha. Eu queria voltar um pouquinho para trás. Como é que começou essa paixão pela comunicação, pelo rádio? Quando é que tu parou e tu decidiu que era realmente isso que você queria? Não, eu quero trabalhar no rádio, eu quero ser comunicador, quero trabalhar, quero ser narrador. Como é que começou isso aí? Tu sabe, Rubim, que eu acho que começou com meu pai, né? Meu pai era um cara que ouvia muito rádio e ouve muito rádio até hoje. E ele escutava muito narração de futebol, muito, muito. E eu acompanhava muito ele. Então, Haroldo de Souza, principalmente Haroldo e Ranzolin, né, que eram os dois Mas ícones da narração. E de noite, ele gostava muito de acompanhar, por exemplo, assim, ó, Rádio CBN, Rádio Globo, Rádio Record, de São Paulo, né, porque pegava muito bem à noite, né, essas transmissões, e daí eu acompanhava muito com ele. Mas eu vou te dizer uma coisa, a minha história no rádio, ela é totalmente acidental. Eu não tinha intenção nenhuma de entrar no rádio. É um acidente total. Ah, eu vou pegar minha irmã mais nova numa aula de patinação e a coordenadora da Tropical na época, que era a Grace, ela era professora de patinação uma vez por semana da minha irmã. E quando eu vou pegar ela na aula de patinação, ela fala: pô, tu tem uma voz boa, a gente está fazendo um concurso lá na Tropical e se tu quiser participar, a gente dá essa chance aí para tu gravar um piloto. E ela falou isso para mim, eu não dei nem bola. Peguei minha irmã e me mandei. E daí um dia eu tô conversando com os amigos, e daí eu disse, pô, faz uns 30, 40 dias aí que a coordenadora da Tropical, que é professora da minha irmã, ela pediu para eu gravar um piloto na rádio, mas eu não vou gravar. E os caras me olharam, poxa, tu é louco, vai lá e grava. Eu disse, não, não vou não, não vou porque esse negócio não é para mim. E daí passou mais um tempo, e eu meio que criei coragem. Os caras não pararam de pedir, criei coragem, fui lá na rádio. Cheguei na rádio já passado já do prazo para gravar. Não tinha mais como gravar. E nesse meio tempo desce a Grace. Quando a Grace me vê, daí ela fala: "Não, vai lá e grava. A gente vai abrir uma exceção para ti, tu vai lá e grava". E daí eu participei daquele concurso, não ganhei, não ganhei, fiquei em terceiro. Cara, eu não quero te passar uma informação equivocada, mas eu acho que eram 180 candidatos. uh, E da Sim, ih, 185, eu acho. Sim. era a Hã, gente, hein? era a gente, Rubem, e vou te dizer uma coisa, abriu, assim, um leque na época, isso aí foi em 99, abriu um leque e nós tínhamos candidatos até de Santa Catarina na época. E muitos já eram comunicadores de rádio. Eles já tinham a pretensão de trabalhar no grupo, né, na Tropical. E era uma concorrência, assim, dificílima, só que a rádio priorizou jovens talentos. Então eu fiquei entre os 10, e daí entre os 10 eu fiquei na terceira colocação. Na época, quem ganhou o concurso foi a Jussiara, que trabalhou 2, 3 meses na rádio, saiu e voltou agora, faz um meio ano. A Jussiara Gregori, que trabalha na Independente. E junto com ela ganhou o Canarec. E eu fiquei logo atrás ali, mas de fato, na época a Jussiara já tinha uma condição assim de comunicação excelente, né? O Canarec também. E eu fiquei atrás. Só que, por mais que eu não tenha vencido, a rádio me chama logo para trabalhar. E daí eu participo ali de um teste, né? Eu vou trabalhando, trabalho na produção, vou gravando algumas coisas e daí eu já vou ficando. E mais tarde, eu acho que uns 60 dias depois, daí eu começo a fazer a madrugada da Tropical, que na época era, cara, eu acho que era Tropical, algumas rádios AMs, talvez a Gaúcha, a Guaíba, Atlântida tinha o Pijama Show, que era 24 horas,
E talvez a Rádio Viva de Caxias, que tinha alguma coisa de madrugada ao vivo, porque de resto era tudo gravado, né? Mas a gente fazia a comunicação ao vivo, da meia-noite às 6, e aquilo ali se tornou um laboratório para mim, né? Eu comecei a apresentar o Corujão Tropical na época. Corujão Tropical era mais tarde, era Magia Tropical o nome do programa. Magia Tropical. Depois passou a chamar Corujão. E daí eu comecei ali. E daí foi ficando. Foi ficando, tô lá até hoje. Que maravilha. Tu citaste dois grandes nomes da narração, né? O Anjolim e o Haroldo de Souza. Foram eles, de certa forma, foi uma inspiração para ti no rádio, na comunicação em geral, ou somente na narração, que, eu quero ser como esses profissionais aí. Foram uma inspiração para ti, para aquele início, para que tu realmente engrenou e não, realmente é isso que eu quero. Sim, eu acho que sim. Eu gostava de ouvir muito o Haroldo, tá? Eu adorava ouvir o Haroldo. O Haroldo, para mim, era um cara diferente. Ali naquela década de 90, início dos anos 2000, final da década de 80, eu já acompanhava um pouquinho o Haroldo. Eu era muito pequeno, mas acompanhava. O meu pai gostava muito de ouvir o Haroldo, mas ele era muito fã do Ranzolin também. Vai estar na Então, é um narrador dois tecnicamente. maiores, né? Eu acho indiscutível. Eu acho, eu não acompanhei o Pedro Pereira, que para muitos era tecnicamente assim um fenômeno, né, inigualável. Mas eu acho que dos narradores mais técnicos que eu vi foi o Ranzolin. Eu gosto muito do Oscar Ulisses também, de São Paulo. Eu acho ele espetacular, o Oscar. Eu até agora, ultimamente, não tenho mais escutado ele tanto. Eu gosto do Éder Luiz também, que eu acho que ele continua na Transamérica, né? O Éder É. é A última vez, espetacular. Transamérica. Transamérica. Uh, Passou pela Band e pela Record, né? Passou. Então esses caras aí são espetaculares, né? Eu acho que sim. Eu acho que eu me inspirei um pouco neles. E depois eu tive assim um prazer de trabalhar na Independente com dois narradores monstruosos. Esses caras me ensinaram muito. Um foi meu professor, né? E o outro acabou me ajudando muito depois. O Thiago Pelizar, que ele é professor da UX agora, mas ele trabalhou bastante tempo na Gaúcha. Ele fez muito tempo Olimpíada na Gaúcha. Eu acho que ele trabalhou muito jovem, depois ele fez uma Olimpíada de novo, ele era contratado para fazer outros esportes. Ele é um gênio, esse cara é genial, assim, ele vai transmitindo de forma simples e tudo parece ser simples para ele, porque ele é um cara muito genial, ele é muito inteligente, ele tem uma capacidade intelectual gigante. Talento. Esse cara me ensinou muito na narração, foi meu professor, assim, porque ele trabalhou com a gente mais de 2 anos. E quem trabalhou também com a gente, eu acho que durante 1 ano e meio, mais ou menos, ou 2 anos, foi o Marco Vargas, que passou pela Fox, passou pela Sport TV, está na Cultura agora, o E-Rede, né? E esse cara também é um cara assim que me ensinou muito, me cobrou muito. O Marcão não tem pena de cobrar, ele é um cara que quando a coisa tá ruim, ele vai e fala, ó, tá ruim, não tá legal, muda que não tá joia não. Não, nessa balada aí tua narração não vai evoluir. Então esses caras aí me ensinaram demais, eu aprendi muito com eles e eu também me cobro muito, né, Rubim? Hoje eu acho que eu até consigo me cobrar menos, eu já me cobrava muito mais. Então, lá no início, nos primeiros 4 ou 5 anos, eu tinha jogo que eu não me permitia errar. Era a época que não tinha live ainda, então eu ia na auditoria da rádio, né, pegava lá aquela gravação do jogo, e tu vai achar que pode não ser, mas eu fazia um caixinha para jogar contra a minha imagem. Eu chegava a fazer um caixa, quando eu errava, eu fazia um X ali e me cobrava muito, né? Então, eu acho que isso é legal, né? Eu acho que a gente precisa se ouvir muito para evoluir. E depois fui tocando, né? Como eu te disse, eu acho que hoje eu me permito a errar, mas sempre com a régua alta. É verdade. Se cobra sempre. Parece que sempre. Ah, não, mas podia ser melhor. Sempre faz parte da evolução. Mas a gente vai tocar daqui a pouquinho nesse assunto. Você falou que não existia live. Você pegou aquele no rádio,
há anos atrás, e essa mudança que nós tivemos, contasse um pouquinho mais adiante, mas eu queria te perguntar, e sempre agradecer o carinho da audiência, o pessoal vai deixando o seu comentário, vai deixando aquele like, vai compartilhando aí, com a galera essa entrevista, nessa edição com o Moisés ali da Rádio Independente. Qual foi o jogo, qual foi a transmissão, qual foi a cobertura que tu fez, quando começou até hoje, até o dia de hoje, e ficou marcado para ti? Falar, aquele jogo, aquela narração que tá marcado para ti, que tu não, essa aqui ficou, tem alguma cobertura, algum jogo que ficou marcado para ti, uma transmissão que realmente o jogo foi emocionante, que tu narrou aquele gol que foi, tem marcado contigo? Tu sabe, Rubim, que eu sou muito apegado aos jogos, muito apegado. E eu tenho muita transmissão, assim, que eu gosto muito daquela transmissão, sabe? Pelo enredo do jogo, pela forma que eu consegui narrar um gol, ou que eu consegui narrar algum lance, ou a emoção que eu consegui dar. Nem sempre o resultado é tão bom, mas eu sou muito apegado a vários jogos. Eu não conseguiria te dizer, assim, qual o jogo. Eu tenho um jogo, por exemplo, que é um jogo que eu narrei nas Castanheiras, jogo do Lajadense, que esse foi um desafio e tanto. Eu narrei o jogo do banco do Lajadense. E o Lajadense ganhou o jogo do Brasil de Farroupilha, que era uma seleção na época. Eles não tinham um limite tão grande, assim, tão pequeno, de jogadores que eram advindos da Série A. E eles chegaram para jogar aquela reta final no acesso. E o Lajadense consegue o acesso naquele ano e ganha o jogo nas Castanheiras. E era um jogo assim, tava todo mundo pensando que o Lajadense ia perder aquele jogo. O Lajadense ganhou por 3-1 e deu tudo errado naquela transmissão. Eu tive que descer e narrar o jogo do lado do banco, porque na cabine a linha de transmissão não funcionava. Então esse jogo, assim, eu me recordo muito desse Superação, né? jogo. Todos os Não, problemas, conseguiu fazer a transmissão. e estava muito frio, né, Rubim? Eram 3 graus de temperatura, o Lajadense foi lá, ganhou o jogo. Teve um jogo esse ano que eu narrei do Lajadense também, em Bagé. O Lajadense empatou no fim com o gol de pênalti do Edson contra o Grêmio Bagé. O estádio lá estava lotado, o Lajadense estava caindo fora. E esse jogo também me marcou muito. Eu achei que esse jogo assim foi sensacional. Eu tive jogos do Lajadense, por exemplo, na Série A do Campeonato Gaúcho também, quando o Lajadense voltou. Teve um jogo que o Lajadense ganhou do Baita time, Grêmio. né? É um time excelente. Teve um jogo que o Lajadense ganhou do Grêmio no Olímpico. Teve um outro Lembro. jogo que o Lajadense empatou com o Grêmio no Olímpico. Teve um jogo que o Lajadense empatou no Florestal com o Inter em 1-1. O Inter veio completinho aqui. O Lajadense jogou muito. Era aquele time que tinha o zagueiro Gabriel, né? Sim, sim, sim. Tinha Gabriel, tinha Mikael. Era muito bom aquele time, né? Aquele time era excelente. Aliás, o time do Foi Lajadense campeão do interior, inclusive, né? foi, foi campeão e depois ganhou as copinhas, né? O time do Lajadense que volta e depois ele permanece num ciclo vitorioso ali até 2015, se tornando o rei de copas do interior. Todos os times que o Lajadense montou naquela era ali foram times excelentes, né? Com treinadores diferentes, com Flávio Campos, com Benhur Pereira, com Freire lá no acesso. Daí mais tarde teve o Vink. Bom, esses times aí foram excelentes, né? Todos os times foram muito bons. Então ali eu também narrei muitos jogos, mesmo que tenha sido uma derrota. O jogo que o Lajadense perdeu de virada para o Inter no Centenário, na decisão, que era a semifinal da competição, que era jogo único também. O Inter ganhou de virada, o Gabriel sai fazendo gol. O Lajadense fez um jogo assim que ele beirou a perfeição. É que o Inter era muito melhor. Era aquele Inter que ganhou praticamente tudo, né? Então também esse jogo aí ficou muito marcado, mas tantos outros, né? Tem jogo da LAF, tem muito jogo da dupla Grenal também que eu narrei, que foram jogos emocionantes. Teve um jogo que eu narrei em 2000 Me ajuda aí, Rubim. O Inter ganhou a Sul-Americana em 8 ou 9, acho que foi 8, né? 2008. 2008, né? Nilmar Aquele ainda. gol do Nilmar. O Inter tá perdendo o jogo e daí na prorrogação o Nilmar faz o gol. No finalzinho da prorrogação, o jogo tá indo para os pênaltis. Exatamente. Não tem live.
Quem tá comendo o bolo comigo na cabine e quando eu começo a narrar o gol, ele se agarrou em mim e me levantou. O Índio, zagueiro do Inter, ele estava comigo na cabine. Era no velho Beira-Rio. Que legal. O Índio, ele chega na cabine e ele começa a assistir o jogo. E ele sai da cabine e o Estudiantes faz o gol. E daí, quando ele sai da cabine, da nossa posição, era a cabine 6 que a gente usava lá no Beira-Rio, era no velho Beira-Rio, nas cabines ali acima da parte mais social, abaixo das cadeiras. E ele diz, pô, eu saí daqui, deu azar, eu preciso voltar. E quando ele volta, o Inter faz o gol. O Nilmar faz o gol. E ele diz, pô, eu dou sorte só nessa cabine, agora eu fico até o final. E daí, esse Legal. momento aí foi um momento incrível, né, com o Índio. O jogo do Grêmio também, lá em Lanús, foi um jogo muito legal, porque a gente narrou o jogo no meio da torcida do Lanús, e a torcida do Lanús respeitou muito a imprensa brasileira que estava ali, né? A gente estava todo mundo um próximo do outro, né? Eram púlpitos ali, a gente ficava posicionado. Então ali também foi bem histórico. Poxa, teve tanto jogo bom, mas que eu lembro assim, esses 2 jogos aí foram jogos marcantes assim pelo Indy estar na cabine com a gente e a emoção daquele jogo, o jogo também em Lanús, foram jogos assim bem marcantes. Tem muito jogo da LAF também que eu narrei que foi muito legal. Muito jogo da LAF, muito jogo histórico da LAF assim que eu narrei. Inclusive um aí em Teutônia que eu narrei. E a LAF ganhou um clássico, era difícil ganhar o clássico da Soeva, ganhou um clássico da Soeva e ganhou uma Copa dos Vales no ginásio novo da Associação da Água. Foi bem legal também. Show, show. Maravilha. Mas eu quero voltar com aquele assunto que você falou que não acho que agora há pouco também de novo, não tinha live. Como é que você vê essa evolução, essa disparada aí da internet, vem ao surgimento das redes sociais, as plataformas digitais, a rádios web, vê as tradicionais grandes emissoras também tendo que seguir esse modo web, né, na plataforma, o YouTube, principalmente, Facebook. Como é que foi para ti como profissional? Porque hoje o rádio, a transmissão, ela é com áudio, mas também com imagem. Imagem do narrador, do comentarista, tanto no estúdio como na cabine dos estádios, né? E pegar o exemplo aí de vocês que fazem transmissão aí na Independente, com imagem, como foi do Lajadense, e também do futsal da LAF. Então, uma série de adaptações. Hoje, dá para dizer que o profissional ele não é somente do rádio, né? Porque hoje tem a TV, ao streaming, como se fala, né? A forma streaming. Então, como é que foi para ti essa adaptação com essa evolução aí das plataformas da internet aí com os modos diferentes, novo jeito aí, mais moderno de fazer transmissão? Cara, eu vou te dizer assim, Rubem, para mim foi uma maravilha, eu achei o máximo. Eu achei que foi muito legal. Eu acho que começou ali atrás, né, quando a gente pegava a transmissão de rádio e injetava na live, que daí é a transmissão que nós aparecemos, né, como a nossa entrevista, eu e tu, a gente está comunicando e tá batendo um papo. E uh, é muito difícil para quem resiste, mas eu fui muito tranquilo em relação a isso. Eu achei sensacional. Poxa, tu tá transmitindo e alguém tá podendo te ver a maneira como tu transmite, pegando ali o bastidor, que tu é um ser humano comum, né? Que tu toma água, que tu tosse, que tu de vez em quando deixa alguma coisa cair no chão e tu te irrita, e que tu conversa fora do ar para tentar ajustar a transmissão, fala com um colega, fala com um técnico de som, conversa com o responsável da live. Uh, eu achei uma maravilha. Achei muito legal. E quando chegou essa possibilidade da gente transmitir os jogos do Lajadense e também da LAF, primeiro da LAF e agora do Lajadense nessa temporada, poxa, daí fica mais completo ainda, né? Porque daí tu pega a experiência que tu tem no rádio, mas tu faz uma transmissão de TV. Faz uma transmissão no modelo TV. Claro que não vai estar Ao num mesmo sinal tempo de TV. respeitando quem está ouvindo, né? Claro, claro, claro. Tu precisa, por exemplo, quando tu está transmitindo na live e no rádio, tu faz uma transmissão.
Quando tu tá transmitindo só na live, daí tu faz um modelo mais TV. Por exemplo, o Lajadense a gente fazia uma transmissão na rádio, nós tínhamos uma equipe na rádio e nós tínhamos uma equipe na live. Ah, era Ninguém sempre fazia separado, isso, hein? tá? A gente fazia separado. Ninguém faz isso. A Independente se propôs a fazer. Por quê? Respeitar Porque a todos gente os fez uma. públicos, quem tá escutando Exato, a rádio e quem tá vendo no canal da rádio, no YouTube, né? exato. Primeiro que a Pra gente. É bem isso aí mesmo. A gente fez um cálculo. Poxa, nós temos uma característica de transmitir o Lajadense a vida toda, né? Desde a fundação da rádio. Então, será que a gente agora muda o nosso estilo para. Não. A gente continua com o nosso estilo, continua com a transmissão e faz uma transmissão extra de live. Na LAF, não. Na LAF, geralmente é só por live, mas às vezes, quando a gente faz live e rádio, daí a gente acelera um pouco mais para atender o público que está acompanhando pela rádio. Mas eu achei assim sensacional. Para mim, a adaptação foi fácil, tá? Eu consegui fazer essa transição. Não vou te dizer que não foi um desafio, acho que foi. Eu acho que tem muita água para passar embaixo da ponte ainda, tem muita coisa para melhorar. Mas eu achei muito legal e eu sou assim de fácil e rápida adaptação. Eu vou me adaptando. eu te perguntar, tu prefere narrar estilo TV ou estilo rádio? Rádio, rádio, rádio. Adoro TV, eu acho o máximo. Tu sabe que teve agora um período, Rubim, que eu acho que foram ali uns 4 meses, que eu estava praticamente só narrando a LAF e o Lajadense. Por uma questão de estrutura e também de escala, né? Para comportar o trabalho e atender todo mundo. E daí depois eu comecei a narrar, voltei a narrar no rádio e narra no rádio, narra na TV. Poxa, eu tava com uma saudade daquilo, cara. Uma saudade incrível. E daí, como tu narra mais lento, né? Daí eu já tive que começar a acelerar de novo e me desafiar de novo, porque uma coisa a gente precisa deixar claro, né? É muito mais fácil tu narrar na TV. É muito mais fácil. Não é que é simples, mas comparado com o rádio, é mais fácil. Mas eu prefiro o rádio. Verdade, é bem mais emocionante. Eu também concordo plenamente contigo. Bem, pegando a gente chegar na nossa finaleira aí, a belíssima entrevista, ia ficar 3, 4 horas, até meia-noite, com certeza ia ter muita história aí para contar aí do Moisés Eli. Mas pegando ainda nesse raciocínio, o modelo vem crescendo muito hoje em dia de transmitir, né, emoção para o apaixonado por futebol. São rádios identificadas, a identificação. Vários profissionais hoje identificam do Grêmio, do Inter. A gente sabe como é que é isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas assim, como é que tu vê essa novo jeito de transmitir e transmitir a emoção, ao mesmo tempo torcendo, como a gente vê, rádios identificadas do Inter, do Grêmio, como é que você vê isso aí, que também mudou e vem crescendo muito a cada dia que passa. Tu sabe, Rubim, que eu encaro assim esse processo com muita naturalidade também. A gente já via isso muito em São Paulo, né? A gente via bastante no Rio também, porque lá existe até uma facilidade maior na medida que os jornalistas, mesmo que eles não trabalhavam em rádios identificadas, eles se assumiam de determinada equipe e o público sabia daquilo, né? Ele sabia, o Rubim torce para time X, o Moisés torce para time Y, e mesmo assim isso não atrapalhava o trabalho, porque é assim, todo mundo torce para algum time, né? Todo mundo vai ter alguma preferência por alguma camisa, né? Por alguma equipe. E chegou no Rio Grande do Sul, eu sinceramente, no início eu pensei que seria um pouco mais complicado na medida que nós temos uma rivalidade muito grande. E eu pensei, poxa, será que o pessoal que começar a se identificar, será que eles vão conseguir segurar, né? Um trabalho longevo. Eu acho que tem muita gente que entrou, experimentou e está saindo, que não deu o resultado que precisava, porque a gente sabe que a questão estrutural, e daí eu estou falando de dinheiro, é difícil de tu manter, É bem mas tem difícil muito. tu entrar e depois querer sair, né?
Pois quando tu Exato, se identifica, né, é um caminho sem volta, né. exato, porque daí tu te identificou e tu acaba falando, às vezes, coisas pesadas, né, porque vai no calor da emoção, e é isso que a gente vê. Eu não sei se eu iria fazer um trabalho, assim, tão pesado, criticar tanto o rival como alguns fazem, e depois é complicado de voltar atrás. Uma vez que está dito, não tem como desdizer alguma coisa que tu disse, né, então Mas será isso que o aí é um segredo é, por exemplo, será que o segredo não é, por exemplo, Moisés, ele se identifica do Inter ou do Grêmio, não importa o time, mas será que o importante é continuar sendo o profissional Moisés ali? também dá para olhar por esse lado, né, por esse prisma. Sim, nós temos vários exemplos aí por exemplo, vamos lá, o Guerrinha se identificou colorado e ele comenta jogos do Grêmio e nem por isso ele é menos comentarista que qualquer outro comentarista, entendeste? Assim como a gente pode ter na nossa equipe alguém que seja torcedor de um time, ele vai se identificar, ele não vai, na hora que ele transmitir o jogo, na hora que ele comentar, ele não vai ser menos comentarista. Então, isso aí eu encaro assim com muita naturalidade. Na hora do jogo, tu tá ali para transmitir o jogo, tu não vai pensar em camisa de time, se ele vai ganhar, se ele vai perder. Tu precisa estar concatenado, tu precisa estar ligado no teu público. Tu tá preocupado com a tua audiência, né? Tá preocupado com o teu trabalho. Em relação à identificação ainda, eu acho que muitos estão numa toada, né? Estão numa pegada muito forte, né? Eles conseguiram assim um grande público, estão brigando com as grandes emissoras e trabalhando praticamente só no streaming, né? Só nos canais, e daí principalmente pelo YouTube, atendem somente pelo YouTube, e daí dá para citar aqui, eu acho que o maior case do Rio Grande do Sul até o momento é o Baldaço, né? O Baldaço ele vem crescendo e dá para citar várias outras, né? O Baldaço me parece que foi o primeiro a ter muito mais audiência nos canais, né? Na rede via streaming do que as outras grandes, né? Agora não. Agora, por exemplo, as outras também vêm chegando. Mas junto com ele nós temos tantos outros exemplos, né? Me parece que no lado do Grêmio nós temos lá atrás a Patiola, eu acho que foi a primeira que começou. Também é. Eu acho que foi a Patiola. Acho que primeiro Se tu pegares aí, Rubim, um dos primeiros caras que fez rádio identificada no estado, eu não vou recordar o nome, mas o primeiro cara que fez rádio identificada no estado foi o Haroldinho com o Grêmio, a rádio do Grêmio, lá atrás, lá depois do verdade. início dos anos 2000. Ele foi o cara que começou e já tinha algum sucesso na rádio do Grêmio. Depois chegou a rádio do Inter, mas o Inter começa uma rádio, depois ele para, e daí vai oscilando, né? O Grêmio continua com a sua rádio, né? Que faz sucesso também. Tu vê que tem um grande público, né? Eu Tem. estou citando aqui várias pelo streaming e todas têm bom nível de audiência, algumas com mais, outras com menos, mas todo mundo tem bastante audiência. E nós temos daí modelos mais tradicionais, né? Os modelos mais tradicionais, as rádios não identificadas, né? As grandes de Porto Alegre, a única do interior que se mantenha há mais tempo, assim, não se identificando, mas com um trabalho muito sólido, somos nós, né? Que é a Rádio Independente. Eu vejo agora, pode até me ajudar, mas a Rádio Gazeta me parece que também faz um tempão, meus amigos lá de Santa Cruz, que Verdade. também fazem um trabalho muito forte com o Grêmio, com o Inter, e também com os times locais, né? Tanto no basquete como no futsal, e o Santa Cruz e o Avenida. Então eles mantêm um trabalho assim parecido com o nosso, mas eles entram um pouquinho depois. E de tempos em tempos algumas rádios vão, eu estou falando das rádios mais tradicionais, tá? Elas vão e elas tentam um tempo. Teve a rádio ABC de Novo Hamburgo, que fez um período, agora ela não faz mais dupla Grenal, está concentrada mais lá. A Rádio Gazeta de Carazinho, que também tentou uma época e fez um bom trabalho, mas também parou. O pessoal de Santa Maria também, eu recordo aqui, eu acho que a Rádio Medianeira, se eu não me engano também, lá um pouquinho antes de 2010, ali ela conseguiu dar uma sequência no trabalho, mas depois parou. Mas nós estamos fazendo desde 2005 que a gente faz, mas com regularidade de 365 dias por ano de dupla Grenal desde 2008. Daí 2008 a gente colocou como meta, dupla Grenal vai ser um produto
que está na prateleira, está ali no dial, né? 365 dias por ano. Se o cara quiser acompanhar o jogo do Inter, vai ter. Se quer acompanhar a Grêmio, vai ter, independente do horário, independente do campeonato. É o ano todo. Ele vai conseguir acompanhar pela Independente, pela Tropical. Eu acho que das rádios tradicionais do interior, claro que a gente está muito próximo aqui de Porto Alegre, nós somos a que mais teve sequência. A Rádio Caxias fez um período também, a dupla Grenal, com Gladira Zambuja, um pouquinho atrás, mas também não foi tanto tempo assim. Eu acho que eles fizeram uns 2 anos, mais ou menos, um ano e pouquinho. Eles fizeram essa cobertura aí da dupla junto com a dupla Caju. Maravilha. Para a gente finalizar, pergunta que eu sempre gosto de fazer para os entrevistados aqui no evento, enfim, o Moisés Eli projeta, tem ainda de almejar na carreira alguma cobertura, um grande jogo, algo que você não fez ainda, pô, isso aí eu ainda quero fazer. Eu queria ver o Lajadense na primeira divisão do futebol brasileiro. Não sei se eu vou ver, não sei se vai ser nessa minha era no rádio ou no, Bom, no, no grupo dá um independente, exemplo. né? O Um exemplo. Juventude ele teve uma decaída, caiu lá para D. Eu acho que teve um ano que nem divisão não teve, né? Não conseguiu classificação para D. E a gente Teve que viu jogar a copinha recentemente, para classificar. e a gente viu recentemente o Juventude na A de novo. Então, eu acho que não é impossível, né? É que ele não jogou ainda, né? Mas jogou já uma Série D, mas seria um sonho incrível. E, poxa, assim como sonho, tá? Eu acho que em relação à dupla Grenal, eu não tenho assim, claro, quanto melhor for a campanha do Grêmio, quanto melhor for a campanha do Inter, melhor para a gente, né? Então a gente vai estar sempre perto de grandes coberturas, né? De grandes jogos. Mas de dupla eu já fiz praticamente tudo, né? Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, pré-Libertadores, jogos internacionais, Argentina, Paraguai, Uruguai. No Brasil, é difícil algum estádio que eu não estive ainda para fazer cobertura desses grandes estádios aí. Mas, poxa, o Lajadense na Série A seria maravilhoso. A volta do Bira jogando uma Liga Nacional, que eu narrei também o basquete, foi incrível. A experiência de narrar o Campeonato Brasileiro de Basquete foi sensacional. Foram 2 anos. E a LAF também, né? A LAF na Liga Nacional, a LAF jogou 2 anos, a Liga Nacional também foram experiências assim espetaculares, foram muito boas. Então, mas realmente, como eu já fiz o Bira na Liga, como eu já fiz a LAF na Liga, se eu conseguisse ver um dia o Lajadense na primeira divisão, ou vou dizer mais, viu, Rubim? Na Série B do Campeonato Brasileiro, eu já estaria mega Bah, satisfeito. faz um trabalho e cobre, né? Assim, um É. trabalho sempre acompanhando, vivendo time como o Lajadense. E você vê um crescimento do time ir para C ou para uma Série B, até mesmo a A, com certeza ia ser muito gratificante, né? Poder mais para frente, depois já eu acompanhei, tanto que lutou o Lajadense até que enfim, né? Chegou na. É difícil, mas não é impossível. Claro, não é impossível, né? Continuar vendo a dupla em alto nível, né? Tipo, quarta agora eu vou estar fazendo o jogo do Inter contra o Fluminense no Beira-Rio. Poxa, Aliás, seremos concorrência, né? Eu estarei narrando o jogo juntamente com a minha colega Lília Mendes no canal Lidu Esportes, que é o nosso projeto. Vamos estar também fazendo esse jogo. olha, então se não estiver me acompanhando, acompanhe o Rubim. Ah, mas Olha aí, dá uma espiadinha lá, outra ali, entendeu? claro, Pode juntar não todo tem mundo. problema. Não tem problema, claro que sim, claro que sim. É Eu acho isso que é aí, isso, né? maravilha. Quanto mais opção, É, melhor. verdade. Mas tu olha só, esse jogo do Inter agora contra o Fluminense é sensacional, né? O jogo lá no Maracanã já foi incrível. Tecnicamente, eu achei um jogo. O primeiro tempo, tu sabe que parecia que o ataque do Fluminense e o ataque do Inter, eles não reconheciam os sistemas defensivos, né? Porque o Fluminense ia atropelando a defesa do Inter e o Inter ia atropelando a defesa do Fluminense e parava ou no Rocher ou no Fábio
ou os caras, porque o primeiro tempo foi um show de gols perdidos, né? Principalmente do Inter. Eu achei até que o Inter teve mais gols perdidos do que o Fluminense. No segundo tempo, não, já foi um jogo mais técnico, mais estudado. O Inter com um jogador a mais soube aproveitar. Eu acho que a gente não vê muito, né? O time que tem um jogador a mais aproveitar. O Inter aproveitou. E depois não, depois o Fluminense de novo. Tecnicamente, o time é muito bom. Ele soube jogar por uma bola para conseguir um empate. Então, O estou Cano é um baita projetando do assim. centroavante, né? O Cano é incrível, né? Ele fez o primeiro gol um pouco mais simples, é que o Cano faz parecer ser simples, né? Mas não é simples. E o segundo gol foi muito difícil, né? Porque ele se contorce, né? Ele faz aquele movimento quase de uma cobra, né? E daí dá um laçaço O na Inter bola estava para. marcando em cima, né? Ele conseguiu Exato, fazer um movimento e mandar para o fundo da rede. exato, isso que tu fala. Ele faz o gol marcado, né, Rubim? Então, poxa, eu tô projetando assim um jogo muito bom na quarta-feira. Muito bom, muito bom. Jogaço. O Inter tem tudo para passar. O Inter é favorito. Acho que o Inter passa para a final. Eu acho que o fator local ele dá não favoritismo, tá? Eu acho que ele dá uma vantagem. Favorito, eu acho que o Inter não é. Eu não consigo enxergar. Eu acho que o jogo lá ele se dá de alguns ciclos assim importantes na partida. O Inter tem muitas chances no primeiro tempo de bolas que o Inter nem precisou marcar tanto. Se tu for olhar, o Fluminense deu para o Inter. O, o Felipe Melo tem uma bola do meio de campo que é um lance simples que ele entrega para o Inter. Nem o Inter esperava. E o lance que ele pisou na bola, o Valência chega a se assustar, né? Porque ali ele tinha que ter feito o gol, ele tinha que ter chutado a bola para fazer o gol. Mas quando o Fluminense ainda tem os 11 jogadores, eu vejo o Inter com um sistema de marcação muito bem montado, mas em alguns momentos o Fluminense, mesmo com o sistema defensivo do Inter postado, o meio de campo do Inter funcionando, ele leva vantagem em cima da defesa do Inter. E daí no segundo tempo não. No segundo tempo acho que o Inter ele entende o jogo de forma diferente. Ele consegue fazer o fator numérico jogar a seu favor. E daí eu acho que tem uma sacada do Cudê no Inter que é uma sacada incrível, né? Ele adianta o Alan Patrick. É algo que eu não faria, por exemplo. Se eu olhar 2 meses atrás, antes da chegada do Cudê, eu ia trazer o Alan Patrick para trás, porque fisicamente ele já estava começando a não deixar a desejar, mas ele ficava para trás do time do Inter. Eu daqui a pouco eu trago ele um pouco para trás, posiciono ele do meio para frente para olhar a mesa de bilhar e distribuir o jogo. O que, que ele faz? Ele atrasa o Wanderson, que lá na frente não estava jogando tão bem. Ele atrasa um pouquinho mais o Maurício. O Maurício vem de trás, no lado invertido, e ele adianta o Alan Patrick. E o Alan Patrick fez gol contra o River e fez gol contra o Fluminense, jogando adiantado. Isso é simbólico, né? Isso aí é um movimento do treinador, é mérito total do Cudê. Eu, sinceramente, eu até devolvo a pergunta para ti. Qual é o treinador que fazia esse movimento de adiantar um jogador que não tem tanta velocidade para jogar do lado do centroavante? Eu vou te dizer, ele fez algo parecido na outra passagem dele com o D'Alessandro. Também adianta o D'Alessandro. Então, Fez com o Dali. E na outra passagem ele inventou o Galhardo como centroavante. Depois, na reta final, ele não foi tão bem, mas no início ele foi muito bem. O Roger fez isso no Grêmio com o Douglas. sim. Ele também. O Grêmio não tinha centroavante, né, Rubim? Mas ele coloca o Douglas lá na frente, junto com o Luan, junto com o Pedro Rocha. Ele faz algo parecido. O parecido. O Alan Patrick, me parece que ele joga mais do lado do Valência. Ele tá jogando bem do lado do Valência. Tu vê que tem um lance no primeiro tempo que ele chuta, que o Ener Valência deu para ele, que ele até poderia ter devolvido para o Valência fazer o gol, que ele chutou fraquinho e o Fábio pegou, que ele é o centroavante, não o Valência. Lembrou muito o Fernandão anos atrás. O Fernandão já não estava mais tendo aquela condição de jogar pelo meio, ele aparecia como um falso centroavante. É exatamente o que acontece com o Alan Patrick. Ele estava jogando de costas, né? O Fernandão tá jogando de costas, ele não consegue mais fisicamente brigar tanto. Ele fala: "Não, me atrasa que é que eu não tô rendendo". E daí ele começa a render bem de novo, ele vem com a bola de trás. A mesma coisa com o Douglas, né? Tanto é que o Douglas ele marca um dos gols lá no Mineirão contra o Cruzeiro.
bem Um dos lembrado. gols mais bonitos que a gente viu, né? Mas para Do ficar, Grêmio pra do ficar Roger. equilibrado, falar do Grêmio, o Grêmio, com essa campanha fora de casa ruim, pode comprometer o que já está muito difícil, né? É a questão do título, que, na minha opinião, acho que o Botafogo tem essa gordura aí que está queimando, mas vai ser campeão. Mas pode comprometer aquilo que realmente é a realidade do Grêmio. O Renato mesmo falou na sua entrevista, que é a vaga para Libertadores da América. O que eu vou te dizer em relação ao Grêmio? Eu não tenho um diagnóstico total, assim, ainda em relação à capacidade do grupo, porque por mais que a gente conheça os jogadores, o time é todo novo. E o Renato teve um problema sério na temporada. O Renato nunca teve o time. Ele nunca teve o time. Ele teve um pouquinho do grupo e um pouquinho do time no Campeonato Gaúcho. Tu vê que ele nunca consegue repetir a escalação. Mas se a gente olhar, o Grêmio contratou 2 laterais, um estava no Porto B. O outro estava jogando num time de segunda linha da Europa, que é o Fábio. Bom, o João Pedro eu acho que está numa condição melhor. Mas querendo ou não, eles não são assim 2 grandes laterais. O Reinaldo era reserva de São Paulo. É melhor que o Diogo Barbosa, mas era reserva do São Paulo. O Jeromel está voltando agora, fez muita falta. O Grêmio toma muito gol bobo. Você vê que o Jeromel voltou e o Grêmio já está numa condição melhor. Por mais que sábado tenha levado um gol, foi um gol de pênalti meio besta, mas o Grêmio já está numa condição melhor. Ele sofre menos. Esse dia contra o Cruzeiro, quando ele jogou, foi 3-0. Primeiro tempo, o Cruzeiro quase não passou do meio de campo, muito pelo fato do Jeromel estar jogando. Então o Jeromel está voltando agora, o Grêmio sofreu muito. O meio de campo é um eletrocardiograma. O Grêmio só joga quando joga o Vila Sante. O Carbajo passa muito tempo machucado. O PP ficou uma boa parte do ano machucado. A gente nota que ele ainda não está numa condição boa. Voltou bem, né? Não tá legal. E o Cristaldo, Tá mal. ele tá muito mal agora. Ele Sim. tecnicamente é muito bom. E o Cristaldo depende muito de um ponta, porque ele é o carteador. E o Grêmio não tem ponta. O Grêmio não tem ponta. O Ferreirinha, que é o melhor que o Grêmio tem, está numa fase horrorosa. Não está jogando absolutamente nada. E o Grêmio Aliás, perdeu o Bitelo, né? Ela era o o Grêmio destaque do é, time junto com o Soares. também tem isso, tem essa questão do Bitelo. Mas o Ferreira, por exemplo, Rubim, o Ferreira, ele está jogando. Não sei se ele está jogando um terço do que ele já jogou. Eu acho que ele O não está Ferreira é aquilo, jogando. Ele tá agora vai, né? Não É dá o Rubinho certo. Barrichello, vai ganhar, agora vai, agora não. Hoje É, eu me e lembro, eu o. me esqueço daquela narração, né? Agora sim, agora sim, agora não. Hoje sim, hoje não, né? Do É Kleber. isso, exatamente. É. É, E o JP bem Galvão isso, também. Ferreirinha, né? O JP Galvão também, até agora não confirmou. O Natan é um jogador devagar. Tecnicamente ele é bem resolvido, mas é devagar. Eu acho que o limite do Grêmio é esse, é vaga na Libertadores. Por mais que quem está bem no Campeonato Brasileiro? Botafogo. Mas eu Agora que tô vendo tá aqui. no. Tu viu qual é o placar do Botafogo? Pois é, Eu Botafogo vou falar aqui. jogando O Botafogo está empatando com o Goiás em casa. E 0 a pelo que eu 0, tô vendo, tá 1-1. Tá 1-1. 1 a 1. Pois É, é, era jogo pra ganhar, né? pelo que eu tô vendo na estatística aqui, a coisa não tá tão fácil pro Botafogo. A tendência é Mas eu ganhar. digo, digo que o erro não foi ter mantido o Interino Caçapa. Tem o grupo na mão, conhece o grupo e estava dando uma sequência boa. Inclusive, foi ele que treinou aqui na Arena o Botafogo, que ganhou, inclusive, do Grêmio, né? Aí depois É, contrata o novo treinador e aí a coisa começou a decair, né? o Grêmio deu uma mancada, porque às vezes um time novo, ele dá certo, mas ele precisa de resultado. O Grêmio deu uma mancada em algumas partidas. Por exemplo, o Grêmio perdeu o jogo pro Vasco, jogou muito mal. O Grêmio perdeu o jogo Não pro ganhava de ninguém, Bragantino, né? O Vasco jogou. não ganhava de ninguém. O Vasco não tinha feito gol em casa ainda, o Grêmio foi lá e perdeu. O Grêmio perdeu o jogo para o Bragantino. O Bragantino até está numa condição melhor, tá na vice-liderança, mas quando o Grêmio enfrentou o Bragantino, ele poderia ter feito um resultado melhor e jogou muito pouco.
E o Grêmio perdeu para o Santos também de forma meio medonha, né? Então, esses 3 jogos aí, se tu pegar desses 3 e computar aí 5 pontos, ou que sejam 4, o Grêmio já está numa condição bem melhor, porque o resto da campanha é muito boa. O resto da campanha é muito boa. Em casa, principalmente. E sábado de novo, né? Sábado o Grêmio jogou contra um time em reserva, não conseguiu confirmar, e de novo uma atuação muito precária, não foi boa. Então é isso que eu quero te agradecer, o Moisés Eli, pela disponibilidade para essa entrevista e acompanhar um pouquinho da tua história, tua trajetória. Muito feliz, realmente. Muito obrigado mesmo. Quero aí as tuas considerações finais aí. Muito obrigado aí pela sua participação para essa entrevista aí do Resenha do Rubim. Valeu. Rubim, te agradecer aí. E quando tu precisar, me chama. A gente conversa. Tá bom? Muito obrigado. Sucesso aí no teu canal e conta comigo. Beleza, então. Vamos ficando por aqui para mais um Resenha do Rubim, entrevistando aí Moisés Eli, da Rádio Independente. Todo mundo deixando o like, não é inscrito no canal, não paga nada. Se inscreve aí no canal e vai compartilhando com a galera aí. Beleza? A gente vai estar divulgando aí, vamos estar fazendo os cortes aí da entrevista, destacando aí os assuntos que a gente foi debatendo aqui. E é isso aí, gente. Um grande abraço a todos e a gente volta numa próxima edição do Resenha do Rubim. Forte abraço a todos. Valeu! Tamo junto!